E aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Esse é o MDE, o Movimento dos Escolhidos. Hoje é dia 6 de fevereiro e nós vamos juntos até ler esse capítulo de Provérbios 6 hoje e vamos interpretar com a ajuda do Senhor e com a guia do Espírito Santo. Fechou? Bora? Vamos lá? Eu peço que você compartilhe no grupo, no seu grupo aí de transbordo, no seu grupo da sua família, enfim, as pessoas que você quer que façam parte desse movimento. Esse é um movimento que não é um movimento meu, é um movimento nosso, é o Movimento dos Escolhidos, o MDE. Fechou? Bora? Então vamos lá, vamos começar. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. O que o Senhor está dizendo nessa manhã? Se você está fiador de alguém, vá lá e desfaça isso, porque você ficou na mão dessa pessoa. E o Senhor fala de uma forma assim, não durma nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela. Como um passarinho ou uma gazela que escapa do caçador. Saia disso. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. O que o Senhor está querendo dizer? É que quando você se coloca fiador, puxa na memória aí. Qual pessoa que você emprestou dinheiro e ela pagou e tá tudo bem? Eu tenho um caso que eu peguei e emprestei dinheiro para a pessoa não pagou. Eu tenho o caso do meu sogro. Meu sogro construiu uma casa. Demorou, acho que quase 10 anos para construir uma casa num loteamento de alto padrão lá na minha cidade. Ele demorou uma vida para construir a casa. E ele era sócio de uma pessoa e foi fiador dessa pessoa. E foi fiador. O que aconteceu com ele? Meu sogro perdeu a casa, que ele demorou aí uns 10 anos para fazer, porque ele foi fiador. Você está entendendo o que eu estou falando, meu? Só que quando ele foi ser fiador, estava tudo bem. O problema não é quando você vai ser, é como que as coisas vão acontecer, você não sabe o dia de amanhã. Então aqui o Senhor está falando, não seja fiador, não seja fiadora, não seja fiador. Mas se você fez isso, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas, aqui o Senhor está te dando uma esperança aqui. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao MDE. Então, saia dessa armadilha como um passarinho e uma gazela escapa do caçador. E meu sogro perdeu, gente. Meu sogro perdeu essa casa. E foi algo muito triste, sabe? Que a minha esposa, ela teve uma infância inteira nessa casa. Eles passaram dificuldades para poder construir essa casa. Essa casa era maravilhosa. Eu não conheci, mas a minha esposa conta que tinha parte de baixo, tinha parte térrea e tinha parte de sobrado lá em cima. E os móveis eram todos planejados e tal, aquela coisa. E o que aconteceu? O meu sogro perdeu. Por quê? Porque foi fiador. Porque foi fiador. Entende? Ele foi fiador. E aqui fala, não durma nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho
ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas, mas guardam comida no verão, preparando para o inverno. O que o senhor está falando aqui para você? Olá, Esmeralda, bom dia, seja bem-vinda. O senhor está falando para você, quando você tiver com dinheiro, guarda, seja prudente, não seja imprudente, guarda o dinheiro para você, porque vai vir um inverno. O que ele está dizendo aqui, ó? Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Guarda comida no verão. O verão, o que é o verão? Imagina a pessoa que mora em região de praia. O verão as praias lotam, as praias ficam cheias de gente, cheias de visitantes, cheias de turistas. E aí o que eles fazem? Eles ganham dinheiro. E é prudente que se guarde parte desse dinheiro, para que quando chegue o inverno, para que quando cabe a temporada, elas tenham algo para sobreviver, para passar por esse inverno. Assim como as formigas, que elas não têm governador nem chefe, mas elas guardam comida no verão, preparando para o inverno. Preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando você vai se levantar? Gente, isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás. E aqui está falando para você que é preguiçoso, que está assistindo essa live deitado na cama. Até quando você vai ficar deitado? Quando é que você vai se levantar? Coloca na sua cabeça uma coisa, a sua cama é um caixão. Toda vez que você está deitado, você está num caixão. Quando que você vai sair desse caixão? Quando que você vai correr? Quando que você vai estar em movimentação? Sabia que as coisas acontecem só quando você está em movimento? Quando você está no movimento, as coisas acontecem. É em movimento que as coisas acontecem. Os milagres só aconteceram por causa de uma ação. As coisas só acontecem quando você está em ação. Olhando aqui agora e para dentro de mim, vendo as coisas que eu conquistei nos últimos tempos, principalmente, sempre ocorreu uma ação, sempre teve um sacrifício. Qual é o sacrifício que você está fazendo sentado aí, deitado nessa cama? Você está doente? Acaso você está doente? Você não consegue se levantar? Acaso você está doente, está acamado, não tem forças para levantar? Se você ficar deitado aí, as coisas não vão acontecer. Então, aqui ó, Provérbios 6, versículo 9. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? É isso que o Senhor está dizendo para você. O milagre está logo ali, levanta e vai atrás dele. Eu lembro quando foi para eu estava com a minha família, as minhas filhas estavam vindo do interior, elas vinham de 15 em 15 dias, e aí a Júlia estava querendo comer um churrasco, daí eu já tinha comprado a carne, já tinha feito, reservado já o quiosque lá do condomínio, aí tava tudo certo. Aí no café da manhã o Senhor me incomodou, falou assim, vai no resort. Eu falei, Senhor, como é que eu vou no resort? Vai no resort. Eu falei, Senhor, a Júlia tá aqui, vai viajar para os Estados Unidos, a Larissa tá aqui, tá preparado já o churrasco, pleno domingão. E o Senhor falou assim, vai pro resort. Aquilo deu uma tristeza, sabe? Tipo assim, mas eu tô aqui quietinho, na minha casa, com as minhas filhas. Já tá tudo certo pra gente fazer um churrasquinho aqui e passar um tempo de qualidade juntos. E o Senhor falou assim, vai pro resort. O que eu fiz? Eu obedeci. Eu falei, filhas, falei pra minha esposa assim, amorzinho, eu tenho que ir pro resort. Eu tenho que ir porque o Senhor tá me incomodando, eu preciso ir. Então, tô contando como uma parábola para você, tá? Você tá na sua casa, no conforto do seu lar, tá aí, tranquilo. Como se eu estivesse deitado na cama, sossegado, sabe? O Senhor tá te perguntando até quando você vai ficar aí. E o Senhor me incomodou naquela manhã e falou assim, vai agora. Eu obedeci. E quando eu cheguei lá no resort,
algo surreal aconteceu, coisas sobrenaturais aconteceram. E naquele dia eu me conectei com uma pessoa chamada Luma Vidal e ela me convidou para estar trabalhando aqui na plataforma. E eu tô. Foi o primeiro acesso que eu tive à plataforma internacional. Mas tudo aconteceu porque eu levantei da cama. Eu tomei uma ação. Eu me coloquei em movimentação. O que você está procurando? Deitado nessa cama, não vai acontecer nada aí. Aí não vai acontecer nada. Entende? Você entende o que eu estou falando, irmão? Então, ó preguiçoso. Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouquinho. Gente, isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás. Então, o Senhor está perguntando, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar? E o Senhor diz assim, aí o preguiçoso fala. Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas quando ele dorme, a pobreza atacará como um ladrão armado. Gente, encaminha essa live aqui. Encaminha aqui. Bora lá. Vamos encaminhar. A gente vai se aprofundar nessa palavra. Encaminha. Morzico, por favor, manda aí para minha mãe. Manda lá nos grupos. Por gentileza. Por favor, envia aí, pessoal. Para as pessoas que você queira que acompanhe. Não que ela seja um preguiçoso, uma preguiçosa, mas encaminha. Copia esse link aí e manda para as pessoas. Eu tô mandando aqui, tá? Você manda aí e eu mando aqui. Fechou? Bora? Aí, ó, no comentário tem 3 pontinhos. Você clica aqui, ó. E aí você... Bora. Então, o preguiçoso diz, vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Aí o Senhor está falando, mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. O que quer dizer isso? Olá, Tiffany, bom dia. É que eu fui encaminhar nos grupos, por isso que trava um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Mas quando ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão. Você que dorme muito, você fica deitado na cama, você é pobre. Deixa eu chegar mais perto aqui. Você que fica deitado na cama por muito tempo, você é pobre. Mas o que quer dizer pobreza? Pobreza, na raiz da palavra, significa improdutivo. Então você fica improdutivo, então você é pobre. Entende ou não? Enquanto você ficar deitado aí na cama, dormindo mais um pouquinho, você é pobre. Hoje cedo... Bom, não vou falar isso não. Mas enfim, você que tá aí deitado, ficar deitado aí, você é pobre. Pobre quer dizer improdutivo. E o Senhor tá falando nessa manhã. Então, preguiçoso, olha só, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando é que você vai se levantar? Aí o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Nós estamos lendo Provérbios 6, versículo 10, agora o versículo 11. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Versículo 12. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Se você mentia até ontem, você tem que entender que você é uma pessoa má e sem valor. O mentiroso não tem valor. O mentiroso não tem credibilidade. A pessoa que mente, ela não tem credibilidade nenhuma. Imagina só que se a Bíblia fosse escrita em cima da mentira. Nós estamos lendo aqui algo que foi escrito há 3.000 anos atrás.
E parece que foi escrita ontem. Acabou de sair do forno. Eu quero te dizer, você vai ficar mentindo? Você mente? Você é preguiçoso? Bom dia, Garuf. Já dá pra descer o óleo como barba. Você é entendedor da palavra, né, Ricardo? Que bom. Precisa clarificar mais esse propósito aí, né, mano? Você é conhecedor da palavra. Que lindo ver isso. Fico feliz. E a barba tá crescendo. Fiz um propósito de não fazer essa barba, porque ela me incomoda. Me incomoda demais. Coça. Esse é o tratamento que eu tô fazendo. Esse mês de fevereiro eu vou ficar com a barba e o cabelo. Não vou cortar nem barba nem cabelo. Eu tenho desespero desses pelos que ficam na orelha, mas eu também não vou tirar. Isso é uma cura comigo mesmo. Mas vamos lá, vamos focar aqui no Provérbios. Hoje o Provérbios está interessante. Primeiro está falando que você não pode ser fiador. Se você for fiador de alguém, você está lascado. Mas o Senhor falou aqui, ainda dá tempo. Vai lá e fala para a pessoa desfazer isso. Eu dei um exemplo aqui do meu sogro, que construiu uma casa linda num bairro nobre lá na cidade, chamada Pindamonhangaba. O nome do bairro é o bairro do Lessa. Os ricos lá atrás, antigamente, moravam nesse bairro. E aí, é como se fosse uma família aqui de Barueri. Aí ele construiu a casa, e aí em uma das empresas ele foi fiador. E ele perdeu a casa por ser fiador. Aí, o que acontece? Se você é fiador, dá tempo ainda de você voltar lá e desfazer isso. E aí o Senhor na sequência fala do preguiçoso, né? O preguiçoso que fica deitado. O Senhor está falando aqui, ó, no versículo 9. Até quando você vai ficar deitado? Quando é que você vai se levantar? E o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Aí o Senhor alerta, mas enquanto ele dorme, a pobreza atacará como um ladrão armado. Um ladrão armado, o que você entende? O ladrão chega para roubar toda a sua riqueza, tudo que você tem, todos os seus bens. Essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no trânsito, se não me engano. Aí chegou um cara armado e pediu dinheiro. Eu dei minha carteira para ele, ele levou a carteira. Essa noite eu tive esse sonho, né? Não sei o que significa isso. Uma coisa que, louvado seja Deus, eu não estou sendo pobre. Uma coisa que eu não estou sendo é pobre. Por que eu estou falando pobre? Você que está aí agora, que não está produzindo nada, você é pobre. Pobreza significa improdutividade. Tá? Não estou falando que você é pobre financeiramente, mas possivelmente é. Porque você não faz nada, você fica deitado na cama, quer deitar mais um pouquinho. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Mas enquanto ele dorme, a pobreza atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Se você mentia até ontem, para de mentir. Porque o pai da mentira é o Satanás, você sabe, né? O diabo é o pai da mentira. Você fica mentindo, você sabe quem que é seu pai. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar o outro. Sabe quando você está brincando com a pessoa assim, daí você olha para dar uma piscadinha para ela, tipo assim, não, ó, é aqui, ó, é uma mentirinha aqui só. Fique sabendo que para o Senhor não existe mentirinha nem mentirona, tudo é mentira. Tudo é mentira. Não existe uma mentirinha ou uma mentirona. Na palavra está escrito assim, se você mentir, está falando que o diabo é o pai da mentira. Mas encare também como uma mentirinha também é do diabo, a mentirona do diabo e a mentira também é. Forte isso aqui, hein? Piscam e fazem gestos para enganar os outros. Meu Deus. As suas mentes são perversas. Estão sempre planejando o mal. E se espalham confusão por toda parte. Então você que mente, você que fica espalhando confusão, fica falando mentira da vida dos outros, fica tomando conta da vida dos outros, fica preocupado com a vida dos outros, espalhando aí mentira. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar.
Hoje é o dia internacional de você parar de mentir. Parar de ficar esparramando, semeando discórdia. Hoje é o dia internacional de você parar de ser usado pelo diabo. De ficar mentindo sobre as pessoas. De ficar levando intrigas para lá e para cá. Fica no entendimento dessa palavra aí, que é sério, hein? Hoje é dia de você parar de ser um instrumento do diabo. Hoje é dia de você parar de fazer discórdia. É dia de você parar de mentir. Hoje é o dia de você deixar tudo isso para trás. Porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. E se você está aqui, é porque você é um escolhido. Esse é o MDE, o Movimento dos Escolhidos. Entende o que eu estou falando? Não? Olá, Mirna, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Nós estamos lendo Provérbios capítulo 6, porque hoje é dia 6 de fevereiro. Nós estamos aqui no versículo 16. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Escreve isso aí, ó. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, as mãos que matam o inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Você quer agradar o Senhor de verdade? Você quer agradar o Senhor de verdade? Então pega um papel, uma caneta e anota isso que eu estou dizendo para você. Pega um papel, uma caneta e anota isso que eu estou dizendo para você. Anota. Anota isso. Todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, ó, são coisas que o Senhor encaminha lá no grupo. Manda no grupo da sua família com quem não quer nada, sabe? Aquela família sua, essa mesmo que quer ficar tomando conta da sua vida, que fica dando palpite na sua vida. Então, manda lá. Manda lá no grupo da família. Manda para as pessoas que querem tomar conta da sua vida. Aquela pessoa que quer ficar intrometendo na sua vida. Sabe? Aquela cunhada. Aquele cunhado que fica falando mentira. Aquele cara que fica disseminando. Aquela tia que fica fazendo fofoca, inventando mentira a seu respeito, da sua família. E pior, você fica preocupado com isso. Preocupação é uma má gestão da imaginação. Vou repetir para você, tá? Então vamos lá. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Existem 7 coisas que o Senhor detesta. Escreve aí. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e que não pode tolerar. Bora lá? O olhar orgulhoso. Vai escrevendo aí. O olhar orgulhoso. A língua mentirosa. Escreve aí. Olhar mentiroso. Olhar orgulhoso. Escreve aí. O olhar orgulhoso. A língua mentirosa. Bom dia, Bruna. Tudo bem? O olhar orgulhoso. A língua mentirosa, as mãos que matam inocentes, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Mandou lá no grupo da família? Mandou para aquela tia fofoqueira? Mandou para aquela pessoa mentirosa? Existe da mesma forma, tá, gente? Existem 7 coisas que o Senhor detesta. Detesta e não pode tolerar. Anota isso aí, escreve isso. Escreve isso. Vamos lá. Olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos.
Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que tua mãe ensinou. Filhos, façam o que o seu pai diz e nunca esqueça do que sua mãe ensinou. Guarde sempre suas palavras bem gravadas no seu coração. Guarde bem suas palavras gravadas no seu coração. É comprovado que o coração, ele tem memória, tá? Então, quando você grava no seu coração, e a palavra coração, a título de curiosidade, ela é citada 927 vezes na Bíblia. Só para você entender. Guarde sempre as palavras bem gravadas no seu coração. Os seus ensinamentos, os ensinamentos que você pegou agora aqui acima, ó. Os ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. O que você está aprendendo hoje? Qual é o principal código que você está pegando hoje aqui em Provérbios capítulo 6? Eu vou ler de novo, tá? Para você. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e não tolera. Mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam inocente, mente que ficam fazendo planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa e as pessoas que provocam briga entre amigos. Tô repetindo, Margarete, mas é importante você pegar a sua Bíblia. Se você ainda não conseguiu anotar, pega a Bíblia. Provérbios 6, versículo 19. Aqui está 16-19. Tá? De novo, para cravar. As 7 coisas que o Senhor Deus detesta e não pode tolerar. Olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e as pessoas que provocam brigas entre amigos. Entendeu? É isso. Guarde bem essas palavras bem gravadas. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Palavra de quem? Do seu pai, da sua mãe. Ontem à noite, não sei porquê, mas eu estava incomodando a Júlia, minha filha. A Júlia está morando nos Estados Unidos, está trabalhando lá de au pair. E esse final de semana ela foi pro Texas. Ela tá morando em Chicago, foi pro Texas, pegou o voo, foi pro Texas. Passou o final de semana lá, que ela gosta, né? Até culpa minha disso aí. Eu já fui locutor de rodeio e tal. E ela cresceu nesse mundo e ela ama isso. Então ir pro Texas foi um sonho que ela realizou nesse final de semana. Eu falei pra ela, tá, legal, filha. Mas e daí? E daí? O que você aprendeu com isso? Qual foi o código que você pegou disso? Ela estava no aeroporto esperando o voo. E eu comecei a cutucar ela, sabe? Cutucar mesmo. E aí, você foi pro Texas? Que legal, parabéns. O que você aprendeu com isso? Qual foi o código que você pegou? Entende? E aí? Só uma conquista e acabou? Hoje cedo eu mandei mensagem para ela. Falei assim, filha, já sei um código que você pegou aí no Texas. Agora procura mais. O principal código que você pegou é que você consegue tudo que você quiser. Você consegue tudo que você quiser. Entende ou não? Ela queria ir pro Texas e foi. Ela tá vivendo doideira lá.
tá indo para vários lugares. Chegou aí na divisa do Canadá, tá conhecendo lugares e lugares, a mente tá expandindo. É preciso alargar a mentalidade para suportar a capacidade. Por muito tempo, gente, eu ouvia as coisas e não entendia. Eu não conseguia entender. Não sei se isso está acontecendo com você. De repente eu estou falando e você não está entendendo. Por muito tempo eu ouvia e não entendia. Eu ouvia e não entendia. Eu ouvia e não entendia. Só que eu não sei o que aconteceu do nada. Agora eu estou entendendo. Eu estou conseguindo discernir. Ler provérbios é algo que não é simples, não. Tá? Se você de repente lê ou está ouvindo e não consegue entender, por mais que eu seja que, né, é bem profundo aqui para você entender, pode ser que você não esteja entendendo e tá tudo bem. Aí você precisa alargar a sua mentalidade para suportar a capacidade. Entende ou não? Guarde então vamos no versículo 20, está falando assim, ó: filho, faça o que seu pai diz, nunca esqueça do que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no seu coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar. Protegerão você à noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Voltando para a Júlia de novo, o que é que eu falei para ela? Tá, você tá aí de au pair, tá viajando, tá conquistando as coisas, tá conseguindo, mas e daí? O que você vai fazer com tudo isso? Comece a escrever um livro, filha. Comece a escrever um livro de como foi o mover do Senhor quando você teve o desejo de ir para os Estados Unidos, tudo que aconteceu. Gente, é impressionante. O Senhor fala com ela assim, de uma forma encantadora. O Senhor usa muito a música para falar com ela, sabe? E um dia nós estávamos indo, eu lembro até hoje, estava na Marginal Pinheiros aqui, estávamos indo para ela dar a entrada no passaporte dela, ou retirar o passaporte, ou o visto. Passaporte não, que a gente já tinha. O visto. E aí ela tava aflita. E aí começou a tocar uma música na rádio QGR que falava assim, que o Senhor ia guiar além do oceano e tudo mais. Aí aquilo acalmou o coração dela. Isso é uma experiência que ela teve com o Senhor. Então eu falei, filha, escreve um livro. Conta a sua história, né? Aí você foi, tá em Chicago, tá com uma família, conta como é que tá sendo isso. Foi pro Texas, conta como é que foi essa experiência. Cada capítulo você vai fazendo disso um transbordo. O que você tá aprendendo com isso aí? Inclusive eu quero convidar você que tem o desejo de escrever o seu livro, né, a fazer parte desse livro que nós todos vamos escrever, que chama A Essência dos Escolhidos. Eu convido você a escrever 10 páginas de um capítulo que vai ser só seu, que vai contar a sua essência, tá bom? Então você tá convidado, me manda um direct. Algumas pessoas já estão me mandando, vão ser apenas 10 capítulos, tá? Vão ser apenas 10 capítulos. E cada capítulo vai ter aproximadamente 10 páginas. E antes de começar, o livro vai ter um QR Code, onde a pessoa vai colocar e vai entrar num vídeo seu, e você vai estar contando ali a sua essência. Depois você vai para as páginas. Então é um livro assim que ele já existe, porque os meus olhos têm saudade de coisa, a minha alma tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. Ó, a esmeralda já está dentro já. Então é menos um capítulo. Você vai ficar esperando até quando? Vai ficar na condição? O valor desse livro, desse capítulo, é R$ 1.650 e você tem direito a 5 livros físicos para você pegar comigo aqui em Alphaville, tá bom? Você tem 10 páginas desse capítulo, tá? Eu tô falando, você tem que eternizar a sua história. É preciso eternizar a sua história. Agora há pouco eu estava assistindo a mentoria do Jogo da Vida com o Pablo, né? Ele estava falando que a meta dele é escrever 100 livros. Já escreveu 30 e pouco. Por quê? Ele quer, assim, ele está imaginando assim, um neto da Isabela
tendo algum problema. O que você está com problema? O quê? Toma aqui esse livro. Tudo que você precisa está aí. Você imagina que da hora? É uma farmácia. O que você está passando agora? Eu estou passando por... então, toma aqui, esse livro aqui vai resolver o seu problema. Esse livro vai resolver o seu problema. Eu imaginei assim, uma farmácia, o Pablo atrás do balcão, as famílias dele chegando, os netos, os bisnetos chegando, e aí a pessoa vai falar assim, eu tô com um problema disso. Toma aqui. Imagina uma pessoa que quer ir para os Estados Unidos, quer viver lá de au pair, quer ser au pair. Como é que eu faço? A Júlia me fala assim, toma aqui esse livro. Aqui tem tudo que você precisa. Já pensou que da hora? Interessante, né? Interessante. Vamos lá. As instruções são umas luzes brilhantes que a correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das palavras sedutoras. Olha isso. Elas livrarão você da mulher imoral ou do homem imoral, tá? Das palavras sedutoras dos homens ou das mulheres, sabe? Do que eu tô falando, não? Sabe, né? Você sabe do que eu tô falando. Aquela pessoa sedutora que chega, joga aquela conversinha, entende? Se você é casado, se você é casada, se afasta disso. Isso é o inimigo que tá te cercando, querendo te seduzir. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a própria vida. Uou! Ontem nós lemos isso, e hoje o Senhor está cravando de novo aqui, Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você carrega o fogo no colo sem queimar a roupa? Nossa! Será que você carrega o fogo no colo sem queimar a roupa? O que o Senhor está dizendo aqui? Você acha que se você só se relacionar com uma prostituta, você não vai estar se sujando? Você não vai estar prejudicando? Você não vai estar se acabando? Você não vai estar pecando? Não vai estar servindo de instrumento para o inimigo? Meu Deus! Será que se você andar por cima da brasa, você não vai queimar o seu pé? O homem que dorme com a mulher do outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Olá, Flávia. Tudo bem, Flávia? Será? O homem que dorme com a mulher do outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso vai sofrer muito. O Senhor está alertando você nessa manhã. Eu não sei o que está passando na sua cabeça, não sei o que está acontecendo. Mas olha, Provérbios 6. Vou voltar alguns capítulos aqui, alguns versículos aqui. As instruções que seu pai e sua mãe te dão, elas vão ser como uma luz brilhante e a correção vai ensinar você a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por dinheiro, mas o adultério custará a ele a própria vida. Aí tem uma parábola aqui, né? Será que você pode carregar o fogo no colo sem queimar roupas? Será que você pode andar em cima da brasa sem queimar os seus pés? O homem que dorme com a mulher do outro corre o mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Meu Deus! Santo é o nome do Senhor. Olha isso. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se apanhado, tem que pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está destruindo a si mesmo. Está sendo feita uma comparação aqui da pessoa que rouba para matar a própria fome.
e da pessoa que rouba para matar a própria fome. Se ele rouba um prato de comida, ele tem que pagar 7 vezes mais. Agora, a pessoa que comete adultério não tem juízo. Olá, Grazi, tudo bem, minha irmã? Ela estará destruindo a si mesma. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento, nem mesmo uma porção de presentes. Acabará com a sua raiva. Tá com fome? Pode roubar. Tá com fome? Pode roubar. Você vai ter que pagar 7 vezes mais aquilo que você roubou. Agora, cometeu adultério, não tem escapatória. Não tem jeito. Você está entendendo, não? Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Assim os ciúmes da mulher, assim os ciúmes do marido. Enfim, gente, toma cuidado com as armadilhas do inimigo. Se você é casado, se você é casada, não se envolva com mulher ou com homem. Cuidado com o olhar perverso. Cuidado. Cuidado. Tome muito cuidado com isso. Entende? O homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha e levar uma surra e vai ficar desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Meu Deus do céu. Meu Deus. Escreve aí pra mim. Qual é o sentimento que você está tendo ouvindo essas palavras? O que o Senhor está dizendo para você? Quero voltar só para a gente encerrar essa live, que a equipe chegou aqui, nós vamos fazer uma reunião. Versículo, Provérbios capítulo 6, versículo 19. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e não pode tolerar. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e não pode tolerar. A pessoa orgulhosa, a pessoa mentirosa, pessoas que tiram vida, pessoas que fazem planos perversos, pessoas que fazem mal, se apressa para fazer o mal, mentiroso e a pessoa que provoca briga entre amigos. É isso. Isso é o MDE, Movimento dos Escolhidos. E se você está aqui, se você ouviu tudo isso, você é um escolhido do Senhor. Bora caminhar juntos todos os dias, 7 da manhã, aqui no Instagram. O time está preparando aí o YouTube, Facebook, e nós vamos cada vez mais exponencializar essa mensagem para que ela chegue a mais e mais pessoas. Quero agradecer você por estar comigo. Quero que você encaminhe isso, mesmo que já está acabando a live, porque não é sobre as pessoas que estão aqui nesse momento, mas sim sobre as pessoas que ainda vão assistir e entender dessa mensagem que o Senhor tem para você nessa manhã. Tá bom? Se você tem o desejo no coração de escrever o seu livro, quero convidar você a escrever um livro de coautoria. Serão 10 páginas em um capítulo. 10 páginas de um capítulo. Pede para guardar lá, por gentileza. Serão 10 páginas de um capítulo, onde você vai estar junto nesse capítulo, tá certo? Onde você vai estar junto. Você vai ser coautor. E você vai poder colocar a essência, a sua essência, nesse livro. Tá bom? Que Deus abençoe você. Quem tiver interesse, me chama no direct, que o time vai te chamar aí e vai te explicar direitinho como é que funciona. Tá bom? Que Deus abençoe você, fica com Deus. E é isso. Tira um print agora, vai lá, vou salvar essa live, você comenta
Marca pessoas que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Que você tenha uma semana memorável, uma semana maravilhosa, que o Senhor realize os desejos do seu coração. Fica com Deus e até amanhã, ou até logo mais, até daqui a pouco, se Deus quiser.